Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Mesa 8. Eu sou o Marcel, sou publicitário, tenho sabor sonoro. Estou aqui com o meu amigo Gil, por favor. Olá, pessoal. Sou Gil Mesquita, sou professor universitário e escrevo, ou escrevia pelo menos, né, para o Vinho para Todos. Estamos aqui em mais um episódio do Mesa 8. E dessa vez nós vamos conversar com um cara que você, que é de Uberlândia e região, dificilmente sai de casa sem visitar as redes sociais dele e saber quais são as dicas, o que fazer em Uberlândia. Já já. Ismar Gomes, muito obrigado por Obrigado, eu que aceitar, agradeço pelo aceitar o nosso convite. Obrigado, convite. Ismar. Obrigado mesmo. Muito É, obrigado. Feliz de estar aqui, viu? Nós também. Já vim fazer a gravação para conhecer e contar um pouco da história dessa emblemática casa, né? Um pouquinho que a gente falou e levou no nosso canal e aqui de volta para conversar com vocês. Obrigado mesmo. Muito Obrigado, a bom. gente fica muito honrado, né? Especialmente por saber da sua influência, da sua importância aqui, né? Nesse cenário gastronômico de Uberlândia, de região. E é claro que nós vamos conversar sobre isso, conversar sobre o perfil que fazer em Uberlândia, mas eu gostaria de saber, primeiramente, quem era o Ismar Gomes antes do perfil Tá? que fazer em Uberlândia. E, obviamente, hoje você se transformou numa celebridade, né? Oh, Nas redes sociais. E obrigado. me conta um pouco da sua trajetória, da sua história. Maravilha. Então, assim, eu nasci em Perdizes, Minas Gerais, 1h30 daqui, vamos assim dizer, né? Triângulo Mineiro. Mas fui criado em Pedrinópolis, que também é Minas, é onde toda a minha família está. Só que eu já tinha aqui em Uberlândia, e tenho inclusive tios e tias. Mas a minha criação toda foi realmente em Pedrinópolis. Eu me formei, fiz todas as minhas amizades, né, de escola, até formar. Toda a minha formação foi em escola estadual, mas sempre com o desejo de que quando você termina os seus estudos, você precisa ou ficar e trabalhar para a prefeitura da cidade, uma cidade de hoje que tem 5.000 habitantes, então é uma cidade muito pequena, muito acolhedora, mas muito pequena. E aí você também poderia trabalhar ou na zona rural ou ter algum comércio ali na cidade. Só que eu sempre quis vir para Uberlândia. Por causa que quando nas férias eu vinha até a nossa cidade, os meus tios sempre desciam, ainda mais quando eram em épocas de férias escolares, tinham ali no centro as luzes de Natal, que é o que eu sempre Uhum. conto. Mas é aquelas antigas do poste que ia, né? E aqueles desenhos de eram velas, tinha os cachos Era lindo. era Era aquilo lá assim, que temática eu natalina, achava né? que eu estava na Disney, literalmente estava. Então essa memória afetiva, esse bairrismo por Uberlândia vem desde o momento das minhas férias. E por ser uma cidade que sempre cresce e de oportunidades que lá na minha cidade eu já não tinha mais, eu optei por vir para cá. Uberlândia me recebeu muito bem. E aí a gente vai de empresa em empresa, crescendo, aprendendo e criando raízes, né? Sim. Uberlândia é uma Cá cidade muito estou, acolhedora, né? sim, cá estou desde 2000, 2001. Eu também já perdi as contas, né? Passei por grandes grupos, trabalhei por grandes empresas, e eu acho que este aprendizado corporativo é que também foi me moldando, porque lá eu não tinha essa vivência, foi aprender Legal, aqui. E legal. aí, né, de lá para cá, o marketing de influência foi entrando, acho que as redes sociais foram se transformando, mas venho de uma época antes do celular, antes de rede social. A Ah, gente fala daquela época que tudo era mato, né? É exatamente, é isso. Ismar, e assim, eu te conheço, nós somos companheiros de profissão essencialmente, né? A gente vem ali de um lugar Sim, do marketing, eu te conheci isso. ainda nesse lugar, né? Dos departamentos de marketing. Exato. A nossa caixinha que a gente defende muito, É, inclusive. sim, Só de formação, pegando parênteses, eu fiz RH, marketing digital. bacana. Por isso que tem esse amor também com a nossa caixinha, só Sim. para complementar aí. E eu sempre fico curioso, né, quando alguém faz esse movimento, né? E aí todo mundo tem aquela história, né? Vamos carregando essas duas É, caixinhas, mas em algum momento você falou assim: opa, eu acho que agora eu consigo, agora eu entendi que esse negócio precisa da minha dedicação. sim, Teve um teve. clique, teve um momento, assim, você lembra disso, né? Conta pra gente. Lembro, então, trabalhei num grande grupo, que foi a Calllink, né? Fiquei Sim. 12 anos lá no marketing. E em 2016 eu criei
para mim mesmo, um repositório dos lugares, os queridinhos lugares, aí falando de comida, né? Dos restaurantes que eu gostava de ir. Então lá em casa a gente sempre, nós todos temos essa dúvida. O que que será que eu tô com vontade de comer, né? Que boca que eu tô de comer o quê? Ou o que que Sim. tem na cidade pra gente comer? E às vezes a gente tem, não tá errado, eu sempre falo isso, a mania ou os desejos de voltar sempre nos mesmos lugares. Só que às vezes esses mesmos lugares a gente esquece que eles são os nossos lugares que a gente gosta de ir. Mas a gente também precisa se permitir ir em lugares novos, porque a cidade, vamos falar de um crescimento de 2016 para cá, e redes sociais se transformando, Facebook tendo uma pequena queda, aquela coisa toda. E o Instagram surgindo, né? Eu vou começar a salvar os lugares que eu vou. E ali eu batia a foto, colocava, mas não descrevia nada para ninguém, era para mim, era lá para dentro de casa mesmo. Só que a lista foi aumentando e o tempo todo a gente sempre gostou lá em casa de sair para comer. E um casal, padrinho nosso de casamento, falou assim: que Uberlândia, eles são de São Paulo, mas moravam aqui, né? Que Uberlândia é essa que vocês conhecem que a gente quer conhecer. Porque toda hora eu tô vendo lá nos seus stories pessoais, o tanto de lugar que vocês gostam. Eu falei, não, a gente gosta de sair mesmo para comer. Inclusive, criei lá no Instagram, foi que eu tô colocando lá. Ela, nossa, me passa. E nisso também passei para a Marcela, que era a nossa gerente de RH, fui comentando com o Sérgio Gouveia, da assessoria de imprensa, Sim, que, grande que, ser. que cuidava também. E fui falando para a Ana Lu da Serifa, falei com o grande Daniel Rezende, que era o meu par, meu mestre lá na Grande Daniel. Cowlink. E aí a coisa foi sempre muito apoiada, mas eu acho que eles também foram, junto com os familiares, amigos, comentando. Ó, segue aí. Aí eu vi que o número estava aumentando, mas de maneira bem tranquila. E os lugares, às vezes, nem tinham Instagram dos quais eu gostava e que lá estavam no meu repositório. E aí, naturalmente, eles foram abrindo também, criando a conta oficial deles, né? E aí viam lá, porque era só foto, pouco texto, não tinha música, não tinha voz, não tinha vídeo, não tinha story, não tinha. Tinha foto e poucos caracteres. É o Instagram Instagram raiz raiz. mesmo, né? E aí eles abriam a conta e falavam, nossa, eu vou chamar esse rapaz para almoçar. E lógico, era eu que pagava para ir, eu que, né? Porque eu Sim. queria estar naquele lugar, porque eu já ia. E não, vem cá para você almoçar, vem cá para você jantar. E aí foi gerando. Mas com o crescimento do marketing de influência, as assessorias de imprensa começaram a convidar. E as marcas também começaram a ver esse movimento do crescimento dos Do marketing de influência no influenciadores, dos geral, né? criadores, né? E eu não aparecia. Então foi neste momento que mesmo conciliando com o meu trabalho, eu tinha esse repositório, mas eu não dava tanta atenção, não. Interessante, você falou que criou o perfil em 2016, né? Isso. O Vinho para Todos é de 2006. Olha aí. Todos aqueles que criaram na época perfis no Instagram ligados ao vinho, todos eram nessa mesma ideia. É um repositório meu. É São os vinhos isso. que eu estou bebendo, né? São as descobertas que eu faço. O que eu E gosto. então de 2016 a 2025, então são 9 anos. Agora em janeiro de 2026, 10 anos de canal. E Que bacana. É, dificilmente hoje uma você década. vê, Chão, hein? sim. E hoje dificilmente você vê pessoas criando perfis que não sejam para serem influenciadores ou Sim, vender algo. É, você acredita que, ou você acredita ao sucesso do que fazer em Uberlândia, justamente essa sua falta de pretensão inicial, ou seja, há tanta legitimidade, tanta autenticidade em tudo isso que você cresceu naturalmente sem nenhum esforço extra? Você- perfeita pergunta. Os convites, mesmo eu estando num trabalho que me consumia o famoso horário comercial, Sim, que aí eu vou, né, rotular das 8 às 18 ou sem horário para ir embora, sim. o que é natural, eu aproveitava as brechas do almoço ou feriado ou final de semana ou após as 18 para poder colocar mais conteúdo. Mas eu fiquei um bom tempo sem dar a devida atenção. Só que a coisa foi os Te sinais, a gente cobrando também, precisa né? se atentar aos sinais que a vida dá pra gente, assim, é o que eu sempre falo. Perfeito. Foram vindo convites, mesmo que não necessariamente envolvendo valores, nem é isso, mas convites. A gente precisa entender o que a gente precisa estar, né? Mas eu acho a constância que antes de um cenário antes da pandemia, né? Nós tínhamos um cenário, da pandemia outro e pós-pandemia outro ainda. Então são três recortes que fizeram eu falar, eu preciso tomar uma decisão agora, o que que eu quero para mim. Antes da pandemia eu estava levando assim, colocava lá alguma coisa ou outra. Na pandemia, todos nós em casa, inclusive na minha equipe, fomos uns dos primeiros aí
em relação a estar realmente né, em casa por causa da Covid. E aí eu fazia muito mesa aposta. Empresários desesperados, literalmente, alguns até choravam, mas eu te mandar um recebido aí, porque senão eu vou fechar, pelo amor de Deus. E aí ia eu passar álcool na sacolinha, montar a mesa posta. Eu não gostava de mostrar isopor fazendo barulho, não. Eu gostava de pôr uma louça, um negócio ali. Então, meu dinheiro estava indo comprando louça e trocando prato. Porque toda hora chegava, era de manhã, perto do almoço, lanche da tarde e janta. O interfone tocava o tempo todo naquela época. E todos nós sem saber o que estava acontecendo ali. O que viria, né? Porque estava tudo acontecendo, gente morrendo e etc. Mas os deliveries estavam bombando, né? Então o canal ele teve que também se adequar dentro de casa, produzir conteúdo fechado. Então assim, foi um momento difícil. E o pós-pandemia, todos nós estávamos com saudade de voltar nos lugares que a gente gostava. O que está aberto? O que fechou? O que tem agora? E aí? Então foi todo um cronograma, né, que eu tive que acompanhar, me adequar, e nisso o Instagram se transformando o tempo todo, porque daí foi chegando Reels, Stories, música, aquela coisa toda, e aí eu também precisando, eu preciso agora colocar a cara, porque eu não aparecia. Então, acho que foi toda assim, para resumir, foi toda uma linha do tempo que eu precisei me adequar. E a produção de conteúdo, ela nos testa os algoritmos o tempo todo. Até que em 2023 eu falei assim, o número de convites e de situações em relação ao que eu quero tem aumentado e eu vou dar mais atenção então agora para o canal. E aí eu saí da empresa em 2023, dediquei, e quando você dedica a algo, com certeza tende a rampar, né? Então foi isso que aconteceu e aí eu tomei a decisão que o canal por estar mais dedicado, me consumiu e aí hoje eu estou dedicado totalmente. Perfeito. Só que nesta jornada, eu percebi o crescimento de outros canais surgindo, o que é bom para quem contrata, para quem consome e para quem produz. Só que existe uma responsabilidade muito grande nisso, né? Porque não é só pegar o celular e produzir. A gente tem que ter, é o que eu sempre falo com alguns criadores, a gente sempre apoia, mas tem que ter uma responsabilidade em cima disso, né? Até porque hoje a gente vive uma banalização de marketing de influência muito forte, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que você faz ou fala, ou até mesmo representa, né? Então, foi tudo acontecendo nesse período, assim, mas outros canais vieram, e muitos, inclusive, falando da inspiração do que fazer o Uberlândia. Então foi bom ouvir, é bom ouvir que a gente inspirou outras pessoas a também criarem. Mas cria-se conteúdos hoje não mais pessoal. As pessoas não estão nem mais postando nas redes pessoais mais. Eles, às vezes, quando produz conteúdo, é para um canal ou para alguém, né? Então, vamos fazer um brinde, Então, por brindar. favor. Um brinde a essa trajetória magnífica. Obrigado. Parabéns. Estamos aqui com Saúde. português, ofertado aqui pelo Wine Home, lá da região do Dão, que é o Maravilhoso. Catedral. Pode ir de novo, gente? Pode. Você abriu esse vinho, o aroma assim, veio na mesa. Assim, eu só não interrompi para falar isso para não atrapalhar. Excelente. Frutado? Sim, Gostei. muito gastronômico. É Eu maravilhoso. gosto bastante desse vinho. Catedral? Catedral Reserva. Muito bom. Pode Muito anotar bom. aí que eu já vou anotar aqui. Excelente. Ismar, e é legal que você comentou do teu histórico, das tuas adaptações em função Sim. à questão de como produzir conteúdo. E aí, nesse contexto, eu fico pensando assim, o comportamento dos restaurantes, dos bares, E aí? dos locais, eles também se adaptaram à existência das redes sociais, Sim. da influência. Eu queria saber qual que é a tua percepção sobre isso, né? Porque você viu isso de perto, esse movimento, Sim. e queria saber da tua percepção sobre essa evolução. Então, por ser de outra cidade, me machucava porque como eu tenho e sempre tive um amor por Uberlândia, de ter uma fama que ventilava de que o atendimento em Uberlândia é ruim, o povo do Uberlândia é frio. Todos nós já ouvimos isso, né? Sim, E eu com não certeza. gostava. E a questão, falando de restaurante, então, assim, teve toda uma adaptação até nisso. Até na pandemia, para voltar e fechar, os restaurantes que ali estavam naquele momento, todos nós juntos, até a maneira como a embalagem era organizada para chegar corretamente, os restaurantes tiveram que se adaptar. Com divisória, sem, chegar quentinha, com plástico por cima, o que eu ia fazer para ela não chegar misturada? Porque estava acontecendo de tudo. Então, assim, essa mudança, essa adaptação do próprio local, do restaurante, e vários estabelecimentos, ela realmente teve que ser observada. Até o próprio dono, que era a cara e que é a cara do lugar, ou o gerente, que tem a cara do local, começou e precisou aparecer mais.
que o melhor e o principal personagem do local não é o Ismar, não é o João, é a Maria. E aí eu venho falando isso, o principal influencer é o dono do lugar. Então hoje a gente vê um movimento, inclusive, de que eles aceitaram e nos convidaram para estar nesse movimento de falar do negócio deles e que gera resultado e cada vez mais assim a gente vem moldando para poder até ele estar preparado, porque quando lança um vídeo, normalmente aumenta o volume. Ele está preparado para essa onda de ter fila, o povo às vezes reclamando, e aí a equipe, como que tá a cozinha? Então, muitos ali realmente bateram cabeça. Chamei, fiz o vídeo e não dei conta de suprir tal Sim. demanda. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Você tem que estar preparado para possíveis ondas grandes de movimento. Então, foram muitos os relatos. Nossa, você foi, o trem lotou, eu tive alguns equívocos aqui, mas me serviu de aprendizado para poder ajustar a minha cozinha, minha equipe ou o meu negócio. Então, e outros que estavam com desejo de fechar, que após não só a nossa visita, mas quem convida para uma produção de conteúdo, igual foi um caso de uma família, que a nova geração tem convidado mais, porque às vezes tem o proprietário ou o dono que é mais conservador ou tradicional e está tudo bem e que tem um lugar muito bom aqui em Uberlândia, às vezes até da região, mas que ele estava um pouquinho mais desconfiado, não, que é das Aham. antigas, né? E beleza. Mas a geração convidou, a gente foi, e aí ela me chama num canto, a filha, e fala: o meu pai estava querendo fechar aqui. Depois que você fez o vídeo e tudo mais, a gente repensou. E hoje Olha, ele inclusive, estava com um mês de depressão, por causa do negócio dele, que é a paixão dele. Hoje a gente não tem mais esse desejo e ele tá super feliz e quer gravar mais e quer até aparecer. Então, assim, e aí gera uma cadeia de movimento grande, porque contrata-se às vezes um profissional de marketing para estar lá apoiando, porque às vezes era alguém da família que batia uma foto num prato, o trem estava totalmente amador e que pode ser melhorado. Não necessariamente, o Marcel sabe bem o que que uma fotografia, até Sim. mesmo numa escolha dentro de uma plataforma, num aplicativo de comida para você pedir delivery, aquela foto ela tem que estar correta. com certeza. Do mesmo jeito no cardápio ou nas redes sociais e principalmente nas redes sociais, né? Então todos, foi uma cadeia que foi se ajustando ali para poder receber volumes, o marketing de influência e fazer com que o proprietário estivesse à frente do negócio dele. Legal. Então a Você gente também começou a falou, aparece aí, você quer aparecer comigo? Tenho vergonha. E aí, depois disso, eles começaram a querer aparecer. A maioria está querendo aparecer e está aparecendo. você falando da importância da responsabilidade do canal, do seu Sim, canal, com o cliente que está te contratando. E você tem falado isso com outros canais de influência. Quando o cliente te procura, quais são os critérios que você, primeiro, eu quero fazer isso, eu quero atender esse cliente, é. e uma vez que você decide isso, que alertas além desse você costuma fazer para o cliente? Porque eu acredito que você deva receber muito mais convites ou tentativas de contratação do que você Sim. efetivamente faz na prática, né? De lá para cá, eu precisei ajustar toda uma equipe para estar comigo, porque da decisão de sair da empresa e focar no canal, eu falei, eu preciso de equipe, né? Sim. Então a gente gera nota de tudo, tem equipe contábil, jurídica, e hoje somos em 5 pessoas, mais o jurídico dão 7. Então acabou que eu falei, gente, se tornou um negócio de fato, né? Então tem toda uma responsabilidade também até com quem está com a gente. Uhum. No nosso canal, quando a pessoa procura, primeiro a gente avalia se o segmento faz sentido pra gente. Existem segmentos e nichos que eu não faço e não tenho interesse de fazer por N razões, às vezes até jurídico. As que fazem sentido, aí são diversas as camadas. Se o lugar está inaugurando agora, se já está maturado, se a equipe está pronta, então a gente pergunta tudo para que quando o vídeo for pro ar, ele esteja minimamente Preparado. preparado. Agora, existem lugares que a gente volta e grava novamente porque tem alguma novidade. Alguns lugares que a gente não conhece e que a gente, depois de uma avaliação de nota de Google, se o feed está bem organizado com uma foto bacana, ou independente se tem, não precisa ter um feed com foto bonita, não é isso. Mas na hora que eu vou lá gravar, a gente tem essa conversa e até quase uma consultoria Uhum. Sim, de imagino. maneira genuína para eles. Porque as histórias é que nos fazem ir para aquele lugar. Em primeira coisa é que eu pergunto, que história tem aquele lugar? E aí, logicamente, eu falo de lugares que não são novos, né?
Agora, existem as franquias também que estão chegando, marcas que já existem em outras cidades que tem na cidade, enfim, que não tem e que estão chegando. Mas a gente avalia um pouco de como que comporta aquela marca, aquele lugar ou quem ali conduz, né? Agora, existem sim lugares que a gente vai para conhecer, e aí a gente avalia junto, né? Mas é tentado, o correto seria assim, na sua grande maioria, a gente chegar no lugar, já fazer uma curadoria para depois gravar. Só que esse time hoje ele não existe mais. A gente vai conforme o que a gente tem mesmo de parâmetro. Google, avaliações, redes sociais e a conversa com o próprio local, para daí a gente tomar a decisão junto em equipe, para depois fazer o agendamento e gravar, né? E muitos dos vídeos ali, até porque eu não falo isso no canal, são vídeos de coração, são vídeos que eu presentei o local. Então, são vídeos gratuitos, porque é, tem um senhorzinho que tem um cachorro-quente lá em Santa Mônica com purê, ele é Isso uma é muito bacana. figura, ele é um botafoguense incrível, que eu presenteei ele, bem como outros que Legal isso. nunca me pediram nada, mas porque a história dele é para ser contada. Então, que filtro eu fiz para poder contar a história dele? Às vezes a intuição, nesse tempo todo, não sei. Mas o que a gente pode para poder levar uma experiência legal nos vídeos, é o que eu falo. Os meus vídeos são vídeos convidando você para um dia talvez você querer ir. Não vai falar assim, igual tem um posicionamento de mamar, melhor milkshake do mundo. Você não vai ver eu falando isso. É porque eu fui aprendendo também. Sim. O melhor milkshake pode ser para você, mas para ele não. Então isso é muito complicado. É um lugar que tem um milkshake. A gente faz vídeo convidando as pessoas a irem. Mas ninguém sai de casa para passar raiva. Sim. Só que às vezes realmente nem tudo é Disney e as experiências podem não ser tão boas, infelizmente. Só que é o que a gente senta com o lugar e avalia tudo e dá todo o rito para ele, ó. Sobe dia tal, você tem que estar assim, assim, assado, preparado. E eu monitoro pelo menos uma semana todas as possíveis sinalizações, que acontece, é natural. Só que hoje a gente vê que esse local está mais aberto a melhorar com os feedbacks quando o vídeo vai pro ar. Mas bacana que você está falando, porque assim, né, esse é o retrato de um profissional que é sério no que faz, né? Isso. Independente de ser influenciador ou uma pessoa de marketing, e eu acho que isso tudo tem a ver também com essa história toda, esse É. conhecimento todo que você tem, que não é só da influência, não é só da gastronomia, vem de antes disso com essa experiência de RH, né? Ah, Essa coisa de tratar gente, é. gente, né? E o marketing, que, por exemplo, essa maturidade de você falar assim, olha, talvez você não esteja no momento de fazer Já aconteceu, conosco, sim. porque você sabe que ele não vai estar preparado para receber aquela demanda e ele não vai aproveitar de fato o Não, trabalho aí se que torna um tiro no você pé. faz. E por outro lado, você também faz um conteúdo que não necessariamente é remunerado, mas porque Sim, você acredita que aquele conteúdo vai entregar algo para tua audiência e que aquilo é mais importante naquele momento do que necessariamente uma remuneração com direta, certeza. né? Mas isso tudo a gente está falando de uma pessoa séria e comprometida, né? A gente está com o aumento de todas as profissões, né? A gente começa a ver aqueles memes ou a brincadeira. Eu vi um que é recorrente, né? O cara tá comendo uma coisa, aí Sim, ele não gosta, aí o cara chega com um monte como de nota de dinheiro, dinheiro, aí ele começa a fazer aquele perfil típico e tal. é, E nesse caso, né, assim, qual cuidado você tem que tomar para que você, e eu acho que é uma dica para quem está com começando certeza, nesse lugar, com quais certeza. são, né, qual o cuidado que você tem que ter em relação a esse tipo de comportamento, né, de ser fiel à tua audiência, na verdade, porque isso é uma Sim, fidelidade à audiência, eu acho, né? Então, queria te escutar em relação a isso também. esse vídeo, coincidentemente, ele me machucou, mas não que. Eu acho que ele tem várias esferas que é bom a gente até repensar mesmo o viés, né? Sim, para ir no local, sabendo os resultados que a gente gera para o lugar, toma-se um tempo e etc. E é o nosso negócio. Só que, como eu tenho falado com vocês, a gente tem que minimamente, é o que eu tento, ser o mais assertivo possível para que o local seja uma boa experiência para quem, ao ver a minha corresponsabilidade de ir naquele lugar. Mas nem tudo vai acontecer da maneira 100%, infelizmente. Só que é o que eu estou comentando aqui com vocês, a responsabilidade da gente gravar um conteúdo que a gente e de fato, né? Porque às vezes assim, ele montou essa mesa porque o Ismar foi lá, né? Essa mesa tá bonita porque ele tá gravando. Eu não vou mostrar uma mesa feia. Lembra do Claro. isopor lá em casa? Que eu não quis mostrar isopor abrindo e sim
uma cerâmica, ou uma porcelana e tudo mais. A gente quer mostrar coisa bonita, para ser um convite para as pessoas terem uma experiência boa, né? Mas existem sim essas situações de quem nos contrata, porque na sua grande maioria o local está necessitando de uma divulgação. Eu não sou o vendedor daquele lugar, eu não sou um comercial daquele lugar. O que a gente faz é gerar uma visibilidade para aquele local. Bem como se ele fosse pôr um outdoor, fazer um comercial na TV, ele está contratando uma pessoa para poder falar e convidar as pessoas. Agora, existem os tipos de conteúdos que nitidamente a audiência sente que fala, não, aqui tá escancarado que é uma publi. E as publis tradicionais, elas vão continuar existindo. Mas eu ainda prefiro tentar trazer no conteúdo a questão das histórias, né? Então, quando a gente vai num local que tem a história da pessoa, eu não estou falando do produto dele, mas eu estou tentando, através da história dele, falar, não, aquele lugar eu quero ir por causa daquela pessoa, entendeu? Então, assim, a gente vai aprendendo, mas é uma escola para todos nós, quem já está, quem quer começar, ou quem começou agora. Mas, assim, é uma questão de que, sim, os locais hoje necessitam de uma publicidade. E o marketing de influência, ele também foi mais uma opção. É mais Do um mesmo canal. jeito que é uma rádio, um comercial na TV, um outdoor, como eu acabei de falar. Mas, acima de tudo, tem que ter responsabilidade, porque se a coisa for ruim, você vai querer colocar por causa do dinheiro, né? Sim. Então, É. aí vai de cada um. Quem conhece o que fazer em Uberlândia, eu acredito que quem esteja nos assistindo agora devem ser pouquíssimas pessoas que não conhecem, mas sabem que você é também um contador de histórias, né? Gosto. E queria que você contasse pra gente, assim, uma história ou mais de uma, que você realmente deu aquela engasgada, deu aquela embargada na voz e falou assim: puxa, que história bacana que eu tô contando aqui. Devem ser várias, mas escolha pra gente uma assim que te marcou profundamente. Essa história da família que queria fechar e que depois do vídeo. Que eu cheguei para gravar, era um local bem mais simples, só que a comida sempre muito bem avaliada, meus amigos já tinham ido e tudo mais. É comida voltada com peixe, né? E eu não como peixe cru, Hum. só que eu faço o vídeo do peixe cru, porque existem pessoas que comem. Claro. Do mesmo E jeito comida japonesa não é só peixe gente, cru, enfim, ué. as comidas que tem Mas comida, existe um né? Sim. peixe grelhado, etc. Eu não como. Então, assim, lá era peixe frito, peixe muqueca, um arrozinho bem caseiro. Era um lugar que eu realmente aceitei e eu senti que eu queria gravar. Então, eles estavam num processo de querer comprar um uniforme, e esse uniforme não seria comprado por agora, porque eles estavam ajustando o caixa. Uhum. Só que ao chegar para gravar, eles já estavam todos com as camisetas. Por mais que seja aquela malha fria, com a logomarca, a família inteira. Porque o local ele é comandado pela família, né? Acho que tinha um ou outro só que era freelancer, mas enfim. Então eles anteciparam, investiram mesmo sem poder na camiseta para ter um uniforme, para poder gravar, para sair mais bonito no vídeo. Então assim, isso para mim não tem preço. Assim, eu tô falando de uma coisa simples, porque e aí eles dos mais felizes em realmente me mostrar que estavam de uniforme, porque queriam estar bem apresentáveis para o vídeo, porque aquele vídeo, e eles contam ou esperam, né? A gente não tem como garantir, porque o algoritmo é complicado. Cruel. Eles contam com aquele vídeo que de alguma maneira pode transformar ou melhorar um pouquinho o negócio deles. E na sua grande maioria melhora. Aí depois que a gente põe o vídeo no ar, que vocês vão até o local, aí tá na mão do lugar. Aí ele pode ter várias maneiras de trabalhar. Mas foi essa questão do uniforme que mexeu comigo, assim, né? Que eu me lembro. Tem várias, gente. É porque tem a pessoa. É porque, assim, são E muitas. são muitos negócios familiares, Sim, né, sim, Ismael? É muita sim. coisa pequena que tem uma coisa, tem um coração enorme envolvido no É, negócio e são economias frágeis. A gente sabe, sim, não, né, onde a gente vive, como o limiar ali entre o sucesso e o fracasso, ele é tênue, né? Então é muito bacana. Imagina a emoção que você sente de poder transformar, é lógico, tem uma responsabilidade grande do próprio sim. lugar, mas de ser uma faísca de uma transformação, né? É. Muito Temos uma bacana. mulher que fazia e faz cuscuz, ela mandou, era apenas delivery, porque o trabalho, ela era separada, ela é do Nordeste, enfim, e aí ela começou com delivery, que muitos começam com delivery, né?
E aí hoje ela já tem um restaurante, 2 restaurantes com comida nordestina. E toda vez que eu chego, ela chora e emociona, porque ela lembra que eu aceitei ela me enviar a comida dela. E que o vídeo foi feito na minha mesa, né, e tal, mas meio que ela falou: agora eu preciso ter um cantinho para falar com o meu público do Nordeste, para quem quer comer a comida do Nordeste, não só o cuscuz. E aí toda vez que eu chego, ela chora. E aí, lógico, ela fala: foi graças a você que hoje eu tenho aqui esse espaço. Então, é o que eu tô falando, dar responsabilidade para fazer e a gente pedir para que dê certo, né? Ismar, e aí agora eu pensei numa questão aqui que é, a gente ainda falando de toda essa linha do tempo, né, dessa evolução. Você fala, né, que você vem de uma cidade pequena, tem uma origem Não tinha dinheiro simples, de jeito nenhum. né? E de repente não, né? De repente é injustiça, mas tem esse contexto de poder experimentar É, qualquer ou uma variedade enorme, né, da sim, gastronomia. Como é que o teu paladar evolui nesse sentido, né? Imagino que você deveria ter restrições que você não tem mais, ou preferências que você tem hoje de coisas que você não tinha nem acesso. exato. Como é que você percebe esse movimento? Então, assim, eu vou falando de histórias. Quando aqui eu cheguei, né? Todos nós temos as dificuldades que passamos. Perfeito. Uhum. Eu estava, e essa cena eu não esqueço, só para, né? O Barolo, vou dar um exemplo do Barolo. Eu nunca achava que eu poderia entrar lá dentro. E aí eu lembro que em 2000 e pouquinho, né? 2000 e pedrada, quando aqui cheguei, eu do lado de fora, porque ali tinha uma rua que passava em frente, ou eles transformaram no Sim, Boulevard, né? sim. E aí tem aquele vidro para área externa, que aí eu olhava e falava: gente, o povo lá almoçando, comendo, o que é aquilo? Será que um dia eu estarei? É aquele Do negócio lado do de lá? sonho, do lado de lá. E aí, assim, eu não esqueço desse dia que eu olhei para dentro do vidro e falei assim: um dia eu vou estar lá dentro. Hoje, por exemplo, eu gravo para a família. Sim, E assim, e conto a história e tudo mais. Até porque eu trabalhei no grupo, mas sim. poder estar do outro lado, depois de tanto tempo, assim, das nossas conquistas, fala, mas, Ismar, você poderia, trabalhou, você tá aqui, você pode juntar para poder almoçar lá, não é também uma coisa. Sim. Só que para mim era, eu não jamais imaginava que na época quando eu cheguei aqui, eu estaria um dia lá dentro almoçando ou jantando ou com a minha família. E essa oportunidade do nicho que eu estou vem justamente do amor pela gastronomia. Eu também sou apaixonado por vinhos, né? Sou um amante. Não sou tão entendedor, mas sou apaixonado. Amo ir na vinícola. Para mim é incrível. Mas nas experiências gastronômicas, eu sempre tive comigo, e aí pelo menos eu fui aculturado assim, de que quando a gente vai se alimentar, aí tem aquela. Não come na televisão, vem comer aqui na mesa, não é? Com a família e Sim, tá sim. todo Legal. mundo, não é um É. desrespeito danado. Na minha casa foi assim. Só que a comida, além de, pelo menos para mim, alimentar o corpo, ela alimenta a alma, mas ela aproxima as pessoas, né? E aí, por isso que o conteúdo mais acessado e mais procurado no canal é comida. Então, são várias experiências. Nem todas eu arrisco, porque todos nós temos limites, mas algumas eu até mudo de opinião, porque inclusive eu gravei uma comida paraense agora, eu fui experimentar o tacacá, que temos um lugar em Uberlândia com Aí. comida paraense. O vídeo não foi pro ar, mas vai em breve. Eu experimentei o tacacá. Então, assim, tem um camarão, eu não como frutos do mar, mas eu experimentei ali a comida em si, né? E foi um avanço, entre outras questões, mas nós estamos com grandes restaurantes que estão produzindo e tentando buscar uma gastronomia cada vez melhor, e a gente tem grandes cases aqui na nossa cidade, grandes chefs também, né? Que tentam oferecer uma experiência premium, seja ele um lugar requintado ou não. Porque às vezes a comida simples, ela é melhor ainda, às vezes, do que... Então quando a gente fala de paladar, né, Marcel, é muito complicado. Porque às vezes você gosta de sal, você gosta do doce, Sim. então assim, é de cada um. Então cada um tem uma memória afetiva com a comida. E aí, o que eu vejo é que Uberlândia, a segunda maior cidade de Minas, está crescendo e trazendo, acho que também muito sem perder a nossa mineridade. Só que nós temos comida para todos os estilos. Só que tem também um viés de oportunidade muito grande. Existem tipos de gastronomia que nós não temos ainda, que às vezes o pessoal pede. Eu ia te Comida perguntar isso. Eu ia te coreana. perguntar isso. O que que você acha que ainda falta para Assim, o Uberlândia? pessoal pede muito coreana. Aham. A tailandesa, infelizmente, nós temos restaurante, mas está em viés de fechamento, que é uma perda muito grande Sim, para nós, porque é uma comida muito rica. muito rico.
E não só de outros países, mas de outros estados também. Mostrar a comida baiana, como a gente tem aqui, que eu já contei a história da família de baianos, que é maravilhosa. Esta do Pará, então a gente tem uma pluralidade que, assim, tá chegando. Agora, o que o pessoal pede é a comida coreana, e aí até eu quero conhecer essa comida coreana Mas agora. é interessante como a gastronomia está ligada à A cultura, francesa também. porque eu acho que tem um movimento cultural em relação à Coreia muito forte, Sim. né? De BTS, todas, né? né? Não, BTS, e tem a séries, questão dos filmes. filmes, das séries, então é como a gastronomia ela está conectada à cultura também, né? Você falou, por exemplo, um restaurante francês, né? Sim, Você tem uma culinária que é uma Isso. culinária mais é. tradicional e que a gente não tem um restaurante. Você pode ter vários restaurantes com Sim, alguma inspiração, mas a gente não tem um restaurante francês, né? exato. Mas é muito interessante essa questão do restaurante coreano. Achei interessante saber disso, porque eu acho que tem uma conexão com a cultura, É, talvez mais do que com a da eu gastronomia. acho, eles têm pedido muito. A gente viu um movimento crescente do croissant, aí eu tô falando de um item específico, Sim. Aham. porque o croissant, o povo aqui, nós não. Não, o que que é isso? Era pão de queijo e sempre será, né? Ah, sim. Mas o croissant ganhou aí eu vou falar de Uberlândia, mas acho que a nível Brasil, enfim, o croissant tá fazendo muito sucesso. Mas, E esta maravilha que é o vinho, porque antigamente era mais só o chopp, a cerveja, o sopa, a cerveja. O vinho eu percebi que cresceu muito, até por ser uma amante. E esta bebida me tirou daquele movimento que eu vivi, que foi das cervejas especiais de trigo. Sim. Eu tava lá naquela época. Aí veio a uva, me tirou daquele buraco, eu tô apaixonado. Só que eu vi isso nos Sim. restaurantes. A questão de ter opções em vinhos, muitos ainda precisam melhorar. Tanto que a gente fala que é a harmonização com o vinho, mas a bebida parece que aumentou mais entre os restaurantes aqui e quem consome. esse movimento do croissant é interessante, a gente conversa muito isso em casa, né? Eu não que eu seja um sommelier de croissant, mas eu sou um Sim, crítico de croissant ruim. E nós tínhamos muitos croissants de Uberlândia que eram ruins. sim, Hoje você tem uma infinidade de lugares com croissants maravilhoso. muito Excelentes. bons. Excelentes. Então, assim, a qualidade também aumentou. Sim, Melhorou a qualidade, talvez uma troca técnica, alguma coisa, né? Entre Mas eu acho que é o os parâmetro, né, padeiros, né? Gil? A gente começa a É, ter uma régua isso. e aí a gente vai para as cartas de vinho. Nós vamos para o croissant, até o pão de queijo, né? Porque exato. assim, né, apesar que o pão de queijo é mais fácil, né, você encontrar, mas esses dias eu comi o pão de queijo num lugar que eu falei, gente, é o melhor pão de queijo que eu já comi. Eu sou eu Vai sou ter um o pão de queijo degustador de pão de recheado também queijo, agora, assim, de né? ter recheio no pão de Então, O queijo. croissant tem uma briga, né? Se o croissant pode ser recheado ou não, né? É, tem. Sim, Do mesmo jeito o pão de queijo. é mas se a gente verdade. for entrar nisso, aí tem as Não, pizzas de Deus, estrogonofe, please, né? é, Enfim, aí a Exato. gente vai para é um isso. lugar infinito. Mas eu queria te perguntar, você estava falando de culinárias, mas recentemente você esteve no Rio Grande do Sul, né? Sim, Deve ter provado lá bastante culinária italiana típica, maravilhosa, né? Como é que foi essa maravilhosa. viagem? Conta pra Foi gente aí. incrível. Eu vou tomar a liberdade de agradecer a Érica aqui, que também conseguiu. Nós tivemos uma experiência. Eu estive na pandemia. A gente falando desse negócio de melhoria, né? Foi em 2020. Tivemos. Eu acho que existe um retrato e uma opinião, tanto da visita quanto gastronômica em 2020, como agora, retornando 5 anos, coincidentemente, depois. Melhorou muito, assim. Eu acho que também tava. Concordo. É o que eu falei, tava tudo muito doido, né? Infelizmente. Mas aqui, assim, você viu, não tivemos nenhum erro. Foi, não, essa comida aqui tava ruim. Nem lá na parte de Gramado e tampouco em Bento. Assim, todos preocupados com a experiência, tudo, assim, tudo que nós comemos foi incrível do estilo que a gente realmente gosta, né? E o número ainda maior das vinícolas de oferecer melhores experiências, eu vi que teve muita adaptação, mas o parâmetro que eu tinha foi 2020, né? Então estava muito restrito a algumas coisas, né? Ismar, mas eu só para reforçar o que você está falando, assim, eu estive há 10 anos atrás na Serra e aí voltei o ano passado e Isso. fiquei completamente É, impressionado com a evolução, não que fosse ruim antes, exato, mas assim, uma exatamente. evolução importante e assim, com uma quantidade de programas e com uma qualidade de programa que não fica atrás de países que já têm uma Exatamente. tradição vinícola. E eu acho importante você falar isso, e a gente, né, fica torcendo para que essa palavra se espalhe, porque muita gente ainda torce o nariz para o vinho nacional, para a enologia ou para o enoturismo nacional, como se ele fosse menor do que outros lugares, e a gente precisa repensar esse conceito, assim, com Com certeza. certeza. Nós temos, inclusive, vinícolas mineiras muito boas, inclusive, as do sul também, mas os vinhos brasileiros como num todo.
eles já têm seu espaço cativo já, inclusive nas adegas e todas, a gente vê que o número vem aumentado, só que não pode ter esse preconceito realmente com a nossa enologia, né? Sim. Então, A gente tem algumas experiências aqui, né? Especialmente com espumante, os espumantes os nossos espumantes brasileiros. são Né? maravilhosos Tem o também, espumante da Valduga, que é o 130, né? Nós já vimos ele perfeito. aqui em degustações às cegas, baterem esses champanhes tradicionais que a gente vê aqui à venda facilmente, né? E às vezes o cliente prova o 130 e fala, puxa, esse aqui é o melhor. Quando vai ver que é um espumante brasileiro que custa um terço, às Exato. vezes, do champanhe, ele se assusta, né? Ele fica surpreso e nós temos que realmente E, enaltecer essa qualidade que tem aumentado muito. e eu vi de perto, inclusive, o tanto que é artesanal, até a questão do rótulo do Isso. 130. Este vídeo, especificamente da visita na Casa Valduga, vai pro ar. Ah, legal. Vai ter ele, além da visita com a experiência lá no Vale dos Vinhedos, né? Então, assim, visitar, até quem não conhece, faça uma visita ou numa vinícola ou no processo de produção, tendo a oportunidade, vocês vão amar, ainda mais, se possível, aqui no nosso país. Com certeza. Porque é o que você falou, não perde para nada. Tem outras vinícolas também que eu sempre peço em casa, que é uma das minhas preferidas. Tanto a visita foi maravilhosa, além também da Casa Valduga, bem como os vinhos que ali são produzidos, né? Então, os vinhos brasileiros não estão perdendo para nada e para ninguém, assim, bem como os espumantes. Aliás, nesta visita, o que eu ouvi lá e que é a estratégia, mas eu acho que o consumo de espumante aumentou muito. Uhum. Tanto que agora ultrapassa, né, a questão do vinho em si, o tinto ou o branco. Porque como a gente está num país mais quente, os espumantes estão vendendo muito mais agora. E a estratégia, o olhar agora é para os espumantes. Muita gente, Palavras de Carlos Valdo. muita gente defende a ideia, né, de que o Brasil deveria produzir tintos mais frescos, né, além dos espumantes e dos brancos, até os Sim, tintos, tinto menos amadeirado, o tinto mais leve, por conta do nosso clima, né, talvez exato. favorecesse até o aumento do consumo. Mas é interessante, né? Porque eu sempre gostei muito de brancos e rosés, adoro os tintos, mas sempre tive um, Também. né? E é interessante porque eu presto atenção nessa coisa do ponto de venda mudando. E nas mesas de lugares tradicionais, temos restaurantes em Uberlândia que tem um consumo de vinho maior, e você começa a prestar atenção nas mesas, assim, É, como ela mudou de sim, 5 anos para cá. Ela mudou do volume de cerveja que está sim, menor, e ela muda no contexto de menos tintos e mais brancos e rosés ou espumantes, né? exato. Eu acho que existe uma educação, né? A gente vai se educando, né? Quanta gente ainda, mesmo contra recomendações, vai comer sashimi com Malbec e vai falar que isso não pode, né? Pode, né? Pode fazer o que você Pode, a quiser, harmonização, mas ela... se a pessoa tiver dar uma oportunidade para fazer outras experiências, ela vai gostar, mas é muito bacana porque a gente vê esse movimento acontecendo, né? E é Isso. natural, a gente tem que respeitar também o tempo das coisas, Com né? certeza. Os Mas, lugares, eles têm nos orientado ou sugerido a questão da harmonização. Eu gosto muito disso, do local, quando nós gravamos, ou independente da gravação, que o local pensa Uhum. e sugere esta harmonização. Eu acho que a harmonização ou a sugestão de uma harmonização, ela é inclusiva para quem às vezes acha que está querendo entrar no mundo ou da cerveja ou do vinho, né? Que eu acho que é uma porta de entrada. Porque a hora que você brinca, vamos harmonizar, é um convite para a pessoa falar, eu acho que eu gostei desse negócio aqui. E isso começou, pelo menos comigo, de me tirar da cerveja e ir pro vinho, no processo de harmonização em uma das vinícolas. A partir de agora, então, nós vamos começar a harmonização. Peguem esta amêndoa com este sim, vinho. Eu falei, gente, isso aqui é um espetáculo. Aí eu falei, não, eu gostei dessa brincadeira. E aí, é o divertido. vinho entrou na minha vida. Sabe, eu sempre falo isso, o Marcel sabe, a harmonização talvez seja das coisas mais difíceis nesse mundo do vinho. Primeiro porque existe técnica, nem todos Sim, nós temos. Ela é muito pessoal, o que é bom para mim talvez não seja para você, não seja para sim. o Marcel. Mas é muito importante que alguém tente, né, dar aquela Faça, empurradinha. Eu tenho uma história ótima, nós estávamos no Rio, um amigo lá, o Cláudio e a Rafaela, e eles nos levaram num lugar em que o sujeito harmonizava pamonha de sal, eu nem gosto de pamonha de sal, para mim pamonha é de Eu doce, também. pamonha de sal com vinho branco Chardonnay. Eu torci o nariz, falei, que coisa estranha, que né? mistura é essa? Que coisa sensacional. Tá Eu vendo? não gosto de pamonha de sal, tá? Mas assim, nunca passaria pela minha cabeça essa experiência e ele, com isso, né, me deu um conteúdo a mais, e se eu fosse Você se alguém que não permitiu. bebesse vinho, me permitir. E quando o estabelecimento faz isso, eu acredito que ele ganha muito.
tem razão. Tanto que Fica a até, dica. tanto que até marcou ele, que ele tá até contando pra nós, Sim. né? E E eu já agora até quero experimentar a e pamonha. agora ele até gosta de pamonha de sal. Não, E um chardonnay do lado. Chardonnay eu continuo gostando, mas a manha de sal ainda não. Eu acho que são essas liberdades eu ouço Sim. muitos lugares. Aqui a gente quer democratizar o vinho. O que é o democratizar o vinho? Depende, é quem realmente às vezes Sim. quer, independente. E é interessante que às vezes você vê uma pessoa que tá ali no adego, querendo comprar um vinho, ela tá assim, ó, com a mão na boca, fala, o que que eu quero? E tem tantas opções, né? Às vezes ela não sabe, às vezes a gente também não sabe. Ela quer entrar ou deseja estar nesse mundo, ou pelo menos para poder ter uma experiência boa. Porque para mim, pegar uma garrafa de vinho é uma experiência. Eu acho que isso aqui é a coisa mais bonita do mundo, chama taça de vinho. Por isso que eu, na minha casa, eu amo a tal da cristaleira, porque é onde eu vou guardar, porque eu tenho um ciúme das minhas taças. E escolher vinho, para mim, eu acho que também já começa aí. Qual uva, ou qual rótulo, ou qual vinho eu vou escolher para a minha experiência de jantar ou não. Sem muita gourmetização, mas tem um Sim, sim. momento de prazer. Ai, que bonito uma garrafa de vinho. É isso. E olha a importância da boa influência. E aí a gente tem que tomar cuidado. Influenciador não é só aquela pessoa que está no Instagram. Não, Um bom vendedor de vinho, um bom garçom, sim, ele é um influenciador, né? Porque total. ele vai, se você confia na opinião dele, você vai segui-lo, você vai ser influenciado por ele, né? É, Eu acho que a responsabilidade da influência e como ela pode mudar o comportamento. Alguém influenciou o Gil a comer pamonha de sal, né? exatamente. Ismar, a palavra influencer ou influenciador, eu tenho assim uma certa, Eu tô preocupadíssimo, nem gosto que fala mais, acredita? mas você pode usar. Eu ia chegar É, lá. Porque eu vejo, existem outras palavras também que não cabe ao caso aqui mencionar, mas o influenciador, eu vejo alguns se intitulando influenciador e eu olho e falo, "Gente, influencia não, o que exatamente?" Mas não há dúvida nenhuma de que você, não só pelo número de seguidores lá no Instagram, né, quase 480 mil hoje, e a gente percebe, eu mesmo já comi em inúmeros lugares em Uberlândia, fui a muitos lugares que estavam lotados por sua causa, não consegui entrar. Então você realmente é o influenciador obrigado. e, e você tem esse agradecimento, nesse feedback do dono do estabelecimento, da família. Mas e o público? O público às vezes te aborda, o público te manda mensagem no privado. Como que Manda. funciona a sua relação com o público que você atinge? Manda e eu quero ter essa janela de conexão com eles para dar o feedback, e ainda mais quando não foi legal, inclusive. Porque acontece. Fui, não estava, foi assim, foi assado, seja a questão de um viés de atendimento ou até mesmo gastronômico. Não gostei, não foi o tempero que eu esperava. Por isso que eu falo assim, é muito complicado quando a gente fala de gastronomia, o que gosta do doce ou de sal, se a carne está bem passada ou se não está. E aí a gente joga o público vai, a casa tem que tentar dar esse rebolado ali para poder não perder aquele público que a gente levou, Sim, sim. né? Claro. Só que sim, eles dão feedback no inbox, às vezes na postagem, tem os que são mais calorosos, eu nunca tiro a razão. Por isso que eu falei que eu monitoro pelo menos uma semana e eu repasso o tempo todo ali pro parceiro, né, pro local, o que tá acontecendo. Se a coisa tá muito estourada, aí eu já começo a preocupar. Falo, se a coisa não foi tão boa e o número de sinalizações aumentou ou está aumentando, alguma coisa tem, alguma coisa aconteceu. E aí eu vou muito também na atitude do parceiro que nos convidou, como que ele vai reagir ao feedback, né, que teve daquela publicação. Dois lugares, infelizmente, hoje eu não gravo mais de maneira alguma, porque ao repassar o feedback eles não souberam acolher e falar, nossa, eu preciso melhorar isso, 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 isso. Porque é um insumo muito rico para ele melhorar tudo aquilo que a pessoa falou. Então, quando este empresariado está aberto a ouvir que o pessoal está falando, porque de cá eu estou aberto enquanto canal, estou lá, pô na cara também. E eles me mandam, como eu falei, no inbox o tempo todo. E aí eu vou replicando, tento acudir no que eu posso, mas O parceiro talvez confunda isso com a crítica sua, mas ele recebeu a crítica que você está repassando, prestando até uma repasso. consultoria e a pessoa não entende, Eu não falo, ó, consegue resolve isso compreender. aqui. Não, eu sou bem direto assim, dependendo do que eu falo, resolve isso aqui, o que que aconteceu? Aham. Eu peço explicação até para dar retorno. Então liga para esse seguidor aqui, o telefone dele é esse, porque eu peço o telefone para o seguidor. Me passa seu telefone agora. E assim, aonde eu vou monitorando também se esse lugar, até nesse contexto de maturidade, empreendedorismo verdadeiro, se ele lá vai conseguir. Porque se não, eu
corto da lista, eu não volto mais. Que legal isso, porque deve ter as críticas anônimas, né? Quer dizer, hoje para Tem. alguém até criar um perfil só para ser crítico de coisas não custa Não é, nada, né? é muito E fácil. você entrega todo esse relatório. Está no Ixi, contrato ou você faz porque você acha me importante? incomoda. Se eu não passar, eu fico doente, fico doidinho ali. Por isso que eu falei que Legal. pelo menos uma semana. Hoje eu tenho meu irmão que monitora, ele só vai printando e me passando. Certo. Só vou encaminhando, fala, vamos resolver, e aí, o que você vai dar um retorno para esse seguidor? Então a gente fica de cima. Porque aquilo ali vai me deixando. Não é tanto assim, mas quando acontece de estar acontecendo as sinalizações, vai me incomodando e eu falo, peraí. Porque respinga na gente. Lógico que respinga. Claro. Que a gente não quer que vocês saiam de casa para passar raiva. É isso que eu tô falando. Por isso que eu falo, eu tô fazendo vídeo convidando você, porventura, a querer ir no lugar. Só que a gente quer que você tenha uma experiência minimamente boa, mas às vezes não vai acontecer. Então eu passo o tempo todo pro parceiro. Até ele resolver, senão eu fico até doente. Eu fico inquieto. Mas assim, eu tenho uma conexão com alguns restaurantes em função desse trabalho que eu faço de fotografia ocasionalmente. E é tão interessante porque você vê na maioria dos casos, né? Sim, E eu acho que você percebe isso também, Ismar, existe um cuidado genuíno em fazer algo de qualidade, em sim, atender bem. Só que a gente está falando de gente, né? São exatamente. pessoas que um dia falta um cozinheiro, outro dia um insumo atrasa, e é muito difícil você conseguir ter um padrão, né? Todos os dias, Todo o todas as tempo, exato. horas, e acho que devemos ter um pouco de tolerância com a humanidade que está relacionada ao serviço da gastronomia, né? Sim. Mas a gente está chegando ao fim já. Infelizmente, Já? infelizmente. Tá, Te falei que ia ser é rápido, muito tá vendo? rápido. Boa, né? Ismar, e assim, aí fica aquela curiosidade, nossa, assim, muito pessoal, né? Sim. Esse repertório, com esse volume de pratos e restaurantes. Eu não vou te colocar numa saia justa de Não, perguntar mas para pode. ele se ele fosse escolher um restaurante para ele, só iria nesse, né? Ah, Eu não vou tá. fazer isso, não vou fazer isso. Mas eu vou te perguntar o seguinte, né? Vai precisar escolher um prato. Que tristeza, né? Eu fico imaginando isso é uma tortura, né? Mas enfim, você vai fazer esse exercício agora. Aí você precisa escolher um prato para comer para sempre. É aquele teu prato afetivo, do Ah, tem. conforto. Ixi, Qual é esse prato? sempre. É galinhada, tutu e vinagrete. Olha, Vocês acreditam? Não tem nada. Hum, Gente, se vocês. nossa, Aí tem que aí ser você bateu coradinho, forte porque de agora. branco basta eu. Que a galinhada branca, que é frango branco, aquilo ali não é. É a galinhada que tem a minha memória afetiva, é a galinhada. Se você chegar com um prato aqui de galinhada, um tutu e uma vinagrete, asa vinagrete, galinhada e tutu pra mim, minha perna até, a pressão até cai. eu vou até te dar uma Se tiver rapa, então, no tacho, Hum, nossa senhora. próxima vez. Compre um chardonnay, um pouquinho de madeira para harmonizar. Ah, aí, ó. Galinhada e chardonnay, vou te falar. É É um isso. casamento perfeito. Dá Pois para é. comer e beber o resto da vida. Tá vendo? Da pamonha pra galinhada. eu vou nessa porção com esse Chardonnay. Eu vou, não sei se a vida toda, mas eu vou alguns Nossa. anos, É É isso. isso. né? E é um prato muito com a nossa mineridade também, né? É, sem Além dúvida. de ter uma memória afetiva familiar pra mim, mas conversa muito com o nosso estado, com a nossa mineridade. Ismar, muito obrigado. Eu que Viu? agradeço. Infelizmente a gente chega ao final, mas te agradecer mais uma vez por ter vindo, aceitado o convite nosso. E Obrigado. vamos fazer um brinde, uma vida longa, Vamos. ao que fazer em Uberlândia, Vida a longa. você, A muita todos saúde, nós. continue assim. Obrigado. Mais uma vez. Obrigadão. Até a Saúde. próxima, até Saúde. breve. Até a próxima. Thank you.